Olá, estamos começando mais um Gestão em Pauta, espaço para conversarmos sobre gestão, inovação, liderança e todos os assuntos relacionados ao crescimento de empresas e profissionais da área da contabilidade. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Lauren Andara. Lauren é consultora de negócios. É isso, né, Lauren? Isso. Fala um pouquinho de ti, que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre algumas surpresas que a gente tem para o mês de agosto contigo. Maravilha, André. Antes de mais nada, muito obrigada. Obrigada, Michele, por me receberem aqui. Obrigada ao Sescom RS. Com certeza vai ser muito rico esse nosso bate-papo. Eu sou consultora empresarial há uns 15 anos, né? Eu sempre brinco, André, que eu não desenvolvo empresas, eu desenvolvo pessoas. A gente desenvolve as pessoas que desenvolvem as empresas, né? A minha paixão é gente. Gente, resultado para mim não existe. O que importa é o número. Quem faz o número é gente, né? Hoje especialista em vendas, em gestão comercial, atuo, de certa forma, contribuindo para uma gestão estratégica quase 360 graus. Porque eu sempre digo que tudo é sobre o cliente e o cliente está muito relacionado à questão do crescimento, do comercial, da venda, desde o onboarding, desde que ele chega, né? Sim. Então as pessoas me dizem, o que é venda? Eu digo, cara, tudo é venda, né? Tudo é venda. E meu objetivo é esse, é fazer com que as pessoas cresçam para que o resultado apareça. Tem uma jornada e tem uma constância. Então a ideia é pegar e acompanhar empresários, líderes, equipes nessa evolução de crescimento. Cresce a pessoa e cresce a empresa. Lauren, e tem muito assim, né? Eu vejo que nós empresários, de uma maneira geral, a gente pensa muito em vender. E às vezes não se preocupa com o todo que envolve a venda, né? Que na verdade não é só ali o final. Tem pessoas, tem processos, tem uma série de coisas. Então eu queria que tu falasse um pouquinho disso, mas eu queria comentar que a Lauren foi minha professora no G+. E sem dúvida nenhuma tu é uma das pessoas mais apaixonadas pelo assunto. Então eu quero que antes que tu me responda, tu diga e conte pra gente de onde veio essa paixão tão grande por pessoas agora, não por vendas. Eu sou filha do seu Paulo, vendedor desde sempre, representante comercial, né? E da dona Berenice, professora. Então, tu imagina um professor e um vendedor, mistura bem, sai Lauren, né? Desde sempre eu fui muito comunicativa, né, André? Eu brinco que eu era no jardim a que dava mais trabalho, na escola a líder da gangue, a líder da turma, a que queria movimentar a galera na gincana. Isso é muito meu. Eu digo que é um dom que eu tenho, né? E eu preciso usar ele para contribuir, para deixar esse legado aí de crescimento, né? De crescimento. Então eu sempre fui, né? Eu sempre fui muito enérgica, muito ativa, muito de energia. As pessoas dizem, né? Eles têm uma energia, de onde vem? De Deus, da minha mãe, do meu pai, do fundo. Nasci assim. Às vezes até, né, um pouquinho de excesso, mas quem me conhece sabe. Contagiante. E agora acho que não muda mais, né? Não adianta. Legal. E essa questão, né, da venda, a venda não é o fim, a venda é o início, né, André? Desde que o cliente assina o contrato com o prestador de serviço, ele já precisa viver experiências positivas que reforçam essa venda, que validam essa venda. O dia a dia, numa empresa de contabilidade ou numa empresa de prestação de serviço, eu estou sempre vendendo, porque na verdade é mostrando para o cliente que ele tomou a decisão certa todos os dias. Sim. O nosso papo aqui é vendas, né? A gente vai focar na parte comercial, obviamente. Quero antes dizer que Lauren é uma grande amiga, mas também minha parceira aí também trabalhando comigo junto da minha empresa há uns 3 anos, eu acho, né? Sim. Lauren, e caiu dentro de um escritório de contabilidade. Acho que fui a primeira, então eu quero que tu conte um pouquinho dessa experiência, porque por que é tão diferente, né? Uma empresa contábil, já puxando para o nosso público, que é um público que tem mais dificuldade nessa área de prospecção, nessa área de abordar. Eu acho que existe aí um estigma de que o contador não pode vender, né? Ainda se tem muito rótulo, né? Exatamente. Então eu queria que tu contasse essa experiência, né? E também conectasse com esse público para que eles entendam o poder, né, da área comercial dentro de um escritório contábil. É um super desafio. As pessoas me dizem, tu gosta de contabilidade? Eu digo, olha, agora eu me apaixonei, mas no início eu não gostava, porque tinha essas crenças, a gente cria rótulos, né? A gente cria rótulos de ser um profissional mais engessado, né? Mas muito técnico, muito do número, né? Então tem algumas crenças aí que a gente sempre tem que desafiar, inclusive sempre
nas aulas, nas turmas do G+, né, André? É uma coisa que eu digo muito pra gente relaxar, ficar mais à vontade, né? Dar uma humanizada nisso. Mas como é que eu caí dentro do mundo contábil, né? Inclusive, eu digo, eu amo estudar, menos matemática. Eu era que tentava dar uma colada na matemática, enfim, mas sempre valorizei que alguém precisa fazer isso para mim, alguém precisa cuidar disso para mim. E dentro de alguns processos de consultoria, né, começaram a aparecer pessoas, né, do segmento contábil e, tipo, cara, a venda da contabilidade, isso há uns 5, 6 anos atrás já era bem diferente, mudou muito a chefia, né? E eu dizia, gente, é um serviço igual. Tem que vender igual, a gente tem que cuidar igual, tem que crescer igual. E era meio de, não, nem pode. Não, a gente não pode nem falar muito da gente. Tinha algumas crenças. Lembro até de quando a gente começou a parte comercial da consultoria, de nós irmos estudar. Eu e Tua, o código de ética, a legislação, o que poderia, não pode, né? Até pra gente fazer o que estava dentro, evidentemente, mas desbravar aquela caixinha de Pandora ali fechada, que ninguém falava muito. Graças a Deus, e tem um tabu também, né, de que quem vende bem é quem comunica bem, e esse tabu que contabilidade não é comunicativa, que não é uma característica de contador comunicar bem. Conta bem, controla bem, mas não fala bem. E eu acho que isso também era uma coisa que atrapalhava muito a contabilidade para entender que poderia serem ótimos vendedores. Com certeza. Eu sempre digo que vendas vai muito da percepção do outro lado, né? Como tu percebe essas entregas? Como tu percebe esse atendimento? Como tu percebe tudo que tu contrata de uma empresa de contabilidade? E por perfil, né, mais fechado, mais reservado, mais quietinho, até porque a teoria não, mas a operação de vocês exige concentração, exige silêncio. Eu sempre brinco, né? Eu entro ali no grupinho, aquele bando de gente, né? Tudo lá colorido, eu dou uns gritos com eles dão risada, para dar uma quebrada, para dar uma relaxada, 3 segundos, depois eles já voltam. Mas então tem este perfil até da atividade de vocês precisar de concentração, né? Mas aí tem essa questão de uma coisa, concentração na hora da operação. Outra coisa é de eu entender o meu potencial, de eu entender tudo que eu entrego e de eu falar naturalmente sobre isso. Ainda tem, Andréia, um tabu sobre vendas. Que o vendedor é chato, que o vendedor é insistente. Nós estamos nos vendendo o tempo todo, né? E nós precisamos... Eu sempre digo, quando a gente entende de fato o que a gente entrega, eu não sou um vendedor, eu sou um facilitador, eu sirvo uma outra empresa. Então, eu contribuo para a tua empresa crescer. Poxa, que lindo isso. É feio. Vamos parar de achar que isso é feio. Que é constrangedor, que não pode. É uma mudança de postura também, né? E vivenciei uma situação que me marcou demais e depois com as consultorias também acabei entendendo isso, mas estava num evento e eu era uma das palestrantes. Quando terminou a minha palestra, era um evento para contadores e estudantes de contabilidade, na verdade. E aí vieram as pessoas ali conversar comigo, né? Os organizadores do evento, que tinham as suas empresas. E eu ali, tipo, paisagem, né? Ok, aí sorrindo e tal. E chega um outro contador que também palestrou. E na hora que eles foram se apresentar, eu sou o fulano da empresa tal, né? E tá aqui o meu cartão. E já começou a distribuir o cartão dele. E eu fiquei assim... Pode? Meu Deus! Não sabia que era possível. Exatamente. Meu Deus, ele tá ali quebra ali. Ele tá ali se vendendo e a gente fica naquela coisa de muito isso não pode, é feio, a gente não foi treinado, a gente não foi ensinado. Tem esse tabu. Exatamente. E aquilo me marcou demais. Poxa, todo momento é o momento da gente estar vendendo alguma coisa ou tá mostrando para as pessoas o nosso serviço, né? Por que não, né? Por que não? Até porque o serviço, ele agrega, ele contribui, ele faz bem. Não tem nada negativo aí, mas ainda existe essa crença, ainda mais na contabilidade. Tu me perguntou, né, como é que eu entrei nesse meio. Na verdade, eu atuo na Grande Porto Alegre, muito forte em Cachoeirinha, Grande Porto Alegre, onde conheci a Michelle há muitos anos atrás. Então, a gente começou a fazer alguns movimentos lá, né? E comecei a conhecer algumas empresas de contabilidade que começaram a participar desse meu movimento, cursos e palestras, né? E aí eu acho que eu fui quebrando essas barreirinhas, assim, né? Então surgiu uma empresa cliente, 3 anos com o Grupo IN, né? E aí eu fui aprendendo, eu fui descobrindo. Eu sempre digo, Andréia, que eu aprendo todo dia. Por isso que cada dia eu tô melhor, porque eu também
aprendo vivendo, aprendo contribuindo com as empresas, né? Então, eu comecei esses desafios e comecei a me virar referência, comecei a estudar muito isso e entender que sim, é uma venda é mais difícil, né? A gente precisa entender bem. É mais longa, né? Eu ia te perguntar isso, qual é a diferença principal? Ela tem um processo aí, normalmente é muito difícil, não é tão rápido e tão fácil a tomada de decisão de um empresário de trocar de empresa. Fato. Né? Sorte é nossa, né? Por isso que eu digo, venda não é só o processo comercial, né, de condução para este fechamento, para a melhor oferta para o cliente certo. É o dia a dia da empresa. Porque ali tu está sempre vendendo, mas ainda existem empresas que ficam com um prestador de serviço razoável, né? Eu tô há 20 anos, é o seu João, amigo do seu Pedro, que era do meu pai, eu não tenho ainda referência. Tem esse relacionamento. Fica, e acabam meio que se acomodando, pois é, o meu contador já não me entrega isso, ele não é consultivo, né? É mais para mandar ali os impostos, as DARFs, enfim, mas deixa assim, e a gente acaba meio que se acomodando, ou não dá muita bola para isso, muita atenção, né? Então começa a ficar um pouquinho mais truncado e mais lento isso. Tem várias questões aí de se acomodar, de fazer a mudança, de tá bom assim, depois eu vejo. Então tem várias questões que a gente precisa quebrar essas crenças. Queira estar com os melhores, queira estar com quem mais te entrega e queira ser o melhor, queira entregar mais ou de outra forma, ou melhor, enfim, do que o teu colega. E tá tudo certo com isso, mas ainda tem essa jornada e algumas questões que dão uma trancada. Tá mudando, tá? Isso é muito bom. Eu acho incrível mudar. Porque quem não acelerar e não cuidar disso, vai ficar para trás. Ainda mais nesse ano, né? De reforma tributária, vocês estão inventando muita coisa. Laura, e nessa tua trajetória, né? Nessa tua jornada com as empresas contábeis, assim, tu falaste que mudou rapidamente, recentemente, né? Teve uma mudança muito grande. O que tu mais observa, assim, em relação à abertura? Tem mais abertura? O pessoal da contabilidade está mais aberto para esse tema, para essa pauta? Como que tu vê isso? Inclusive, vocês têm feito muitos movimentos para estimular, né, as empresas a fazer gestão estratégica. Porque quando eu falo gestão estratégica, eu estou falando de crescimento, e crescimento é venda. Sim. Eu puxo para venda. Sim. Mas sim, eu acho que a gente está quebrando esses clichês. Eu acho que o empresário, graças a Deus, está percebendo que não é feio, que ele precisa sim, né, que ele precisa acelerar e de fato mostrar o que faz e criar internamente uma cultura de crescimento dentro da empresa, para que as pessoas naturalmente foquem no resultado e falem sobre isso, né? Falem sobre as empresas. A gente vai em alguns cafés da manhã, eventos de networking. Às vezes os empresários, eu tenho uma empresinha, eu tenho um negocinho. Eu brinco, né? Negocinho é joanete. Sim. Eu tenho uma empresa de contabilidade. Eu posso te ajudar, né? Eu faço contabilidade consultiva. Eu posso ajudar na gestão financeira do teu negócio. Eu te ajudo com isso. Eu acho que a gente está conseguindo quebrar essa barreira de achar que é feio ofertar o seu serviço, né? Então tem esse movimento forte. Inclusive o EGESCOM é muito para isso. Eu vou falar muito disso lá na minha palestra. Depois a gente tem que falar do EGESCOM. Sim. Isso é uma coisa que eu trabalho muito nos empresários, né? Nos meus alunos, no Gemais, fala do que tu contribui, fala do que tu entrega. E aí eu volto lá na essência, né? Da pessoa perceber tudo que ela faz para outra. Para quebrar essas crenças, né? Para quebrar esse receio, né? E essas definições, né? O contador não pode, ele é quietinho, ele é chato, ele é o engravatado, ele é o engessadão. Não é mais, o mundo mudou. Olha o que está acontecendo no mundo, a gente tem que entrar nisso e acelerar e viver isso. Porque quem não começar a mudar, tá fora. Na área comercial é assim também, porque se a gente pensar, o contador é fechado, o contador é isso, mas a gente sempre tem um que é mais expansivo, que tem essa veia comercial e que às vezes está ali adormecida, e como que a gente desenvolve ou encontra essa pessoa, mas também desenvolve uma cultura de venda para que quando a gente bata o sino lá da venda, a equipe não morra, né? Porque é mais um cliente, mais trabalho. Meu Deus, isso. Que loucura. Mais um cliente. Que isso seja, assim, uma alegria, né? Um fator de comemoração.
Eu sempre digo que o comercial e a operação, eles têm que estar muito conectados. Eles não são inimigos, eles são os melhores amigos de infância, né? Porque se não entra o cliente, a gente, enfim, onde entra o dinheiro das empresas é pelo cliente, ponto, independente da empresa. Então, a gente tem que primeiro quebrar essa questão. Sim, tem que ter aquele que puxa, tem que ter aquele que tem uma energia naturalmente de ser o mais expansivo, né? O que vibra, o que tem isso. Mas venda a gente desenvolve, qualquer pessoa pode vender sim. Quem tem mais habilidade de comunicação, de expansão, é claro que tem casinhas na frente aí nesse jogo, né, Mi? Mas a gente precisa ter alguém alimentando isso todo dia, alguém ou alguém, né? Então a gente tem que analisar perfil, conversar com as pessoas, estar próximo da equipe, mas sempre através de rituais, como tu também faz lá no Grupo In, alimentar constantemente a questão da cultura do crescimento, que eu tenho chamado, que é o cliente não é o teu inimigo, o cliente é o melhor amigo de infância. Só Que ainda existe isso, né? A gente ri e brinca, mas infelizmente ainda acontece, tá? Ai, Lauren, não tô legal hoje, por quê? Porque entrou um cliente novo e eu, como assim não tô legal? Eu achei. Eu achei que a gente tinha perdido 2, 3 clientes, né? Não o contrário. É claro que eu preciso cuidar da operação. Ela não pode estar saturada. Eu preciso ter profissionais que realmente entendem isso, que o sucesso exige mais. O sucesso exige mais, fato. Senão tava todo mundo milionário, gente. Com certeza. E que o sucesso é o sucesso do cliente. Então é alimentar isso com esse cabeça branca e alguns pares, né? Para a gente multiplicar cultura de crescimento. O cliente, até o chato, até o cri-cri, até o exigente. Eu sempre brinco, se ele é chato, o problema é da mulher dele, do marido dele. Ele é o teu melhor amigo. E a gente tá ali para servir. O propósito de uma empresa de contabilidade é prestar serviço. Deixa eu agora. E quando eu quero... Tá, eu contadora, eu sou a vendedora da minha empresa. Decido, então, iniciar um departamento comercial. Por onde eu começo? É mais fácil eu ter um vendedor que não sabe de contabilidade? Pergunta de milhões. Ou é mais fácil eu ter um contador e transformar ele num vendedor? Meu Deus! É uma boa pergunta. Depende, talvez. Talvez eu não posso te dizer, vai por ali. Não posso, porque é sobre gente, né? É sobre gente. Eu tenho algumas empresas que eu mentoro, que eu presto consultoria, que nós temos um vendedor que não é técnico, ele não é contador e funciona, né? E nós temos também a que não funciona e eu preciso achar alguém de dentro da operação, alguém com perfil mais comunicativo, mais expansivo, que queira, que compre a ideia, né? Que tenha ali o conhecimento contábil, fiscal, DP, para assumir o comercial. A gente precisa olhar para as pessoas, olhar para o perfil da empresa, olhar para o perfil dos clientes e tomar essas duas decisões. E uma coisa, né, Mi, né, ideia? Não deu certo, muda. Sim. Uma empresa é um ser vivo. Vamos testar, né? Pega a minha expertise, monitoramento, né? Junta as pessoas estratégicas nesse processo e vamos testar por ali. Não deu? Vamos mudar. Mas eu já vi sucesso nos dois. Isso é uma coisa que me perguntam muito. Depende, né? Mas vamos testar com certeza. A pessoa que vem da técnica, ela tem mais poder de argumentação técnico, que é muito importante numa reunião de prospecção, de fechamento dentro da área de contabilidade. O cliente sempre traz suas dúvidas, né, nessa reunião. Mas ele precisa gerar segurança, confiança, persuasão. Ele precisa ter algumas habilidades comerciais que, às vezes, o teu melhor técnico não tem. Sim. Né? Então, não conecta, não flui essa reunião. Né? E, às vezes, poderia ter as duas pessoas na sala, né? Pode ser uma possibilidade, né? Eu tenho empresas que o comercial toca bem relacionamento, conexão e chama o líder do DP, do fiscal, para dizer, não, eu não entendo disso, mas com certeza nós temos especialistas aqui na empresa, vou chamar a fulana. Pô, lindo! Não precisa ser ela. Inclusive, nem é para ser ela, né? Mas o que precisa é a empresa gerar segurança, não a pessoa. A gente tem que despersonalizar, tá, minha? Perfeito. E o que eu ia falar é o seguinte, eu vejo muito, assim, algumas empresas preocupadas em ter um setor comercial e muitas vezes não tem nem tamanho para isso. E não entende a importância de ter pelo menos um processo comercial. Então, eu acho que isso é muito da gente pensar em entender que dá para fazer.
tem que ter um processo claro, porque muitas vezes não tem também, nem do onboarding, nem de como vai, do funil de vendas. E se perde, né, André? Se perde. Com certeza. Setor da meia engessada, né? Da gente imagina uma salinha ali, as pessoas. Por quê? Por que a gente não pode ter movimentos comerciais, processos comerciais, rotinas comerciais? Porque é realmente isso. Muitas empresas de contabilidade não precisam de um setor comercial. Elas precisam de rotina comercial, de cultura comercial, de movimentos, inclusive, da empresa inteira, para virar a chave das pessoas, que é sobre crescimento. Sim. Né? Eu estava esses tempos numa empresa que eu atendo de contabilidade e a gente criou um desafio de até o final do ano conseguir X clientes novos em toda a empresa, e aí vai se juntar esses honorários desses clientes. O desafio é 15 clientes até final do ano. E vai se repartir entre todos os envolvidos. E aí uma menina me disse, eu sou do fiscal, não sou vendedora. E eu disse, claro que tu não é vendedora, mas tu vai na academia, tu faz a unha, né? Tu vai na igreja, né? As pessoas sabem que tu trabalha aqui, tu não quer levar uns cartõezinhos da empresa, tu compartilha as postagens da empresa na rede social, tem um movimento comercial aí, né? Exato, mesmo que indireto, né? Isso, mesmo que indireto. Por isso que eu digo que tudo é venda. É claro que a gente precisa de um processo comercial, de gerar autoridade, de cadência, né, de follow, né, que não precisa de um setor para fazer. Mas além deste processo comercial, a gente pode criar um clima comercial. Um clima comercial. E o pós-vendas, né? Como que funciona? Muita gente acha que vendeu, acabou a história, acabou aqui, né? Entra para dentro da empresa e segue a vida. Acho que, principalmente também na nossa área, né? A fidelização desse cliente, é um cliente que fica anos com a gente, né? O pós-vendas, ele está relacionado só ao fechamento daquela venda? Pós e pré, né, Mia? Eu sempre digo, o cliente entrou, ele assinou um contrato, tu começa um relacionamento de conexão com ele, de fidelização, para ele ter certeza da escolha certa. Então, não é só pós-venda, é o tempo inteiro, venda, relacionamento. Até que quando ele entra, ele está inseguro. Sim. Né? Ele tá, e outra, o processo de mudança é chato, eu ia dizer traumático, não é para tanto, mas é complicado, né? Mudar de contador, né? Faz a implantação, não conhece o sistema, muda o sistema, não é gostoso. Então, esse pós-venda tem que ser toda a jornada venda, né? E aí entra o sucesso do cliente, porque o pós, às vezes também as pessoas pensam que pós é resolver problema, não é para gerar problema, é para ele ter uma jornada desde o início até sempre com o cliente. E o pós-venda na contabilidade, ele é cíclico, ele é sempre, porque todo mês tu entrega algo para esse cliente e ele precisa perceber. Sim. Né? E tu precisa mostrar para ele. Eu ouço empresas dizendo, né, que vêm lá para o Grupo Indo, nos nossos trabalhos, poxa, o meu contador nunca me mostrou que fazia isso, ele nunca conversou comigo, eu nem sabia que ele me entregava este benefício, porque a gente está ali na operação. Ou a gente entrega de um jeito frio que o cara nem entende o que está ganhando, né? Então não é só o pós-venda, é manter entregáveis, manter relacionamento. Cada vez mais, né? Manter a empresa cliente percebendo tudo que ela ganha optando pela tua empresa contábil. Desde o início. Porque a gente faz muita coisa que o cliente não toma nem conhecimento, né? Isso, sabe? E se ele não sabe, ele não dá valor. Esses dias eu vi alguém comentando que o pós-venda na contabilidade era quando a gente perdia o cliente. Isso era pós-venda de contabilidade, quando já estava perdido. E eu acho que isso é interessante, a gente entender que todo o tempo, que ele não se encerra. E assim, ó, quando o cliente começa a olhar para o lado, pretende sair, começa a ficar desconfortável, não é do dia para noite, tá, gurias? Eu sempre fazer uma analogia boba. É que nem casamento, assim, não é bem assim para tudo separar. Tem uma jornada, tem uma história. Quando acaba, já está terminando. Então a gente não está cuidando dele desde sempre. A gente não está fazendo movimentos comerciais. O sucesso de venda não deixa de ser um movimento comercial. Se eu mantenho o cliente, se ele está feliz, está falando bem de mim, está satisfeito, não vai embora. E indica. Tem venda aí, né? Inclusive tem uma venda natural aí, né? Então não é nem prevenção, é natural cuidar e acompanhar esse cliente ao longo de anos. E a gente esquece disso, tá? A gente tá ali nos números e esquece do propósito, que é o cliente. A gente acaba consumido, né? Pelo dia a dia
E, A e na gente nossa... segue no operacional, né? A gente segue... As pessoas me dizem assim, desculpa te interromper, Laura, eu tô muito no automático, então sai. Que não é um robô, a gente tem a IA para fazer isso para ti. A gente vai ter a IA para fazer isso para ti. Tu não, se tu é só um robô, tu tá fora, inclusive. Eu tenho falado muito também quando eu faço meus desenvolvimentos de liderança sobre duas coisas, que é autoconhecimento, da gente se entender como pessoa e como empresa, e da consciência, porque a gente faz muitas coisas de forma inconsciente. Então a gente precisa parar, e é bem isso que tu falaste, sair do automático, não dá para ser piloto automático. Então quando a gente fica consciente da necessidade do processo comercial, de como a gente precisa vender, que vender é um todo, não é um processo só de entrada de cliente, eu acho que vai mudando as coisas e a gente tem que trabalhar muito para isso nesses conceitos de consciência. E as pessoas me dizem, né? Ah, Laura, em vender é ficar oferecendo, não vender é atender o cliente. E na nossa área a gente tem uma venda aí de serviços dentro do contrato que já existe, né? Eu não preciso nem buscar o cliente na rua. Faz dinheiro com o teu cliente, né? Exato. E trabalha certo. E aí eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, né? Do quanto a gente tem oportunidades dentro de casa, né? O quanto a gente também não aproveita e não olha, justamente por esse piloto automático. Isso. E assim, ó, é utopia dizer que a gente vai conseguir se desvencilhar total. Não, a gente está sempre envolvido. Mas acho que é a gente determinar um tempo, né, da nossa agenda, dentro da nossa carga horária, para olhar para o comercial e ver o quanto de dinheiro tem na mesa, né? Para olhar para os clientes comercialmente. Né? E aí, estes rituais, estes entregáveis, estes cheques da operação que tu tem que estar com o cliente, naturalmente vão te ajudar a analisar esse cliente e ver em que momento ele precisa mais de ti. Tu pode oferecer um BPO, tu pode oferecer um outro serviço, ele está precisando de uma gestão, de uma consultoria financeira, inclusive para facilitar a tua entrega. Né? Então, é dentro dessas datas que eu preciso me relacionar com o cliente, que até os teus líderes, o pessoal que está ali, os analistas, vão te trazer essas informações. E sim, a gestão também precisa parar e analisar a oportunidade. Perfeito. É muito legal quando a gente chega para um cliente e sugere melhoria, porque ele vê que ele de fato está sendo cuidado e que tu está olhando para o negócio dele. Sim. Porque é sobre isso, Andréia, não é a gente cuidar do nosso, é a gente cuidar do dele, do nosso cliente. Ah, maravilhoso, né? A gente poderia ficar horas aqui falando com a Laura. Vocês estão porque já acabou? Tá. Não, a gente vai agora. Não. É que agora eu quero spoiler aqui. A gente vai entrar num assunto muito legal que é a EGESCOM, Encontro Gaúcho de Empresas de Serviços. O que tu está preparando para a gente? A EGESCOM vai ser nos dias 20 e 21 de agosto, em Bento Gonçalves, no Hotel Del Wonder, e a nossa palestrante que abre o evento, Laura Andara, o que tu está preparando para a gente? Olha a responsabilidade aí, gente. Serra friozinho depois do almoço. Eu preciso sacudir os 700, 800 contadores. Jesus! Não, mas com a energia dela, ninguém vai dormir, né? Eu estou montando um material muito praticável. Porque teoria é lindo e tem no chat. E tem na IA, né? Praticável e acessível, e eu quero levar essa minha fala natural, espontânea, para quebrar essas crenças. E as pessoas entenderem que podem, que devem, que é fácil, e que a gente consegue independente do tamanho do escritório. É uma virada de chave mesmo, né? A proposta que eu quero levar é essa. Para de achar que não dá, e eu vou te dizer que dá de uma forma simples e vambora. Que legal. Vai ser muito legal. O evento é incrível, né, André? Eu não quero contar muito da minha palestra para não dar tanto spoiler, mas é sobre isso mesmo. Inclusive, dicas práticas e rápidas, para que as pessoas quebrem essa barreira, porque é bem assim, né? Eu dou palestra por aí, ai, que maravilhoso! E aí, no outro dia, a gente segue fazendo a mesma coisa. Não, eu quero que se pratique, eu quero que as empresas que estejam lá abrindo a EGESCOM comigo, olha que responsabilidade, saiam depois que chegarem. Segunda-feira já aplicando. Praticando, vivendo. É outra batida, é uma mudança mesmo. Esse é o plano. Gente, o EGESCOM está imperdível, uma programação intensa. Não é só para empresas de contabilidade, né? Qualquer empresa pode participar. A gente vai ter empresários reunidos, especialistas, está com uma programação maravilhosa. Confere lá, te inscreve e não perde o EGESCOM. Verdade. Inclusive, eu estava olhando, né, e vendo a programação, gestão 360, né? Sim. É a comunicação, a inovação, a tecnologia,
Networking. Networking é riquíssimo. Sai da caixa, empresário, sai da rotina, né? Trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. A gente volta transformado. É impressionante o quanto É uma experiência muito esse maravilhosa. tipo de evento. Minha primeira participação no EGESCOM foi no segundo EGESCOM. E lá eu já tomei, eles não falam, porque eu não sou contadora, como sabem, né? Eu sou consultora de gestão de pessoas. E eu fiquei, esses caras falam de coisas que não são só números. E aí para mim sempre foi a definição de EGESCOM, né? Que era isso, quando a gente está falando de gestão. É gestão Sai prática. da caixa. É gestão. E a gente não aprende, né? A gente não aprende a ser empresário, né? A gente se forma em contabilidade e outros prestadores de serviços. Mas eu digo que tu entra e parece que sacode, assim. É muito, muito, muito incrível. Não deixa de estar em Bento Gonçalves dia 20 e 21 de agosto. Não deixa. Maravilhoso. Esperamos vocês lá. Nós estaremos lá também, né? E muito felizes, assim. E eu fiquei feliz demais, porque eu me apaixonei por ti o ano passado, no G+, me apaixonei pela tua paixão, né? E eu tenho certeza que isso vai ser levado lá para todo mundo que estiver participando. Laura, a gente criou, agora tu vai abrir uma novidade. Novo quadro no nosso programa. Do nosso Bom, programa. elas não avisaram nada, tá, gente? A gente hoje falou sobre isso, que era meio nostálgico, e como a gente conversa com pessoas jovens que não sabiam o que a gente ia fazer, mas basicamente é um ping-pong. Tu lembra do ping-pong? Ping-pong de entrevista, a pessoa, oi, o que vocês estão falando? Mas a gente vai fazer um ping-pong contigo, uma brincadeira. Uma palavra só. O que define um bom vendedor? Coragem. Livro que todo gestor deve ler. A coragem de liderar. Uma habilidade indispensável para liderar equipes comerciais. Ser sem vergonha. Adorei. Completa a frase. Empresa que cresce de forma sustentável é aquela que ama o cliente. Muito bem! Eu me senti de frente com Gabi aqui. Foi isso que nós falamos. Quem é Gabi, diz uma amiga nossa aqui do Sescom. Lauren, estamos encerrando uma pena. Infelizmente, chegou ao fim. Nos encontramos dia 20 de agosto. Dia 20 de agosto, evento. Maravilha. Quero agradecer quem ficou com a gente até agora, a tua presença aqui. Muito obrigada por abrilhantar este programa com a gente. Gente, 20 de agosto a gente se vê pessoalmente em Bento Gonçalves. Não tem desculpa, combinado? Vamos fazer um pacto aqui comigo, por favor. Déia, muito obrigada. Mi, muito obrigada. A gente que agradece. Sempre é um prazer contribuir. Vocês sabem que é espontâneo, natural e verdadeiro. Com certeza. Contem sempre comigo. Agradeço. Muito obrigada, Lauren. Muito obrigada a todos que estão conosco. A gente convida a todos para assistir os Gestão em Pauta, que sempre tem assuntos muito interessantes. E muito obrigada pela participação de vocês. Curtam, Obrigada, compartilhem e até o próximo. Obrigada, Michele. Obrigada a todos. Tchau, tchau.